Eu sempre achei que, depois dos 60, nada mais seria capaz de me derrubar de verdade. A gente envelhece acreditando que já passou pelos piores ventos, pelas noites mais longas, pelas dores que deixam marca até na alma. Mas eu estava enganada, porque naquela noite fria, enquanto caminhava devagar pelo corredor estreito da casa do meu próprio filho, eu percebi que o mundo ainda tinha formas cruéis e silenciosas de nos partir ao meio. E tudo começou com o que vi dentro da garagem. Uma visão que ainda me persegue quando fecho os olhos. Arthur, meu único filho, não respondia minhas mensagens havia uma semana. 7 dias, 7 noites. Não era de hoje que ele demorava a me retornar, mas naquela semana algo estava diferente. Eu sentia, e a gente sempre sente, como se algo tivesse se desprendido do lugar. Mandei bom dia, mandei áudio, mandei foto, mandei coração, nada. Na madrugada do 8º dia, acordei com uma sensação que não sei explicar. Uma inquietação, um peso no peito, como se alguém tivesse sentado em cima da minha respiração. Foi ali que decidi. Eu ia até a casa dele, sem avisar. No caminho, tentei me convencer de que era exagero, drama da idade, ansiedade boba. Ele está trabalhando, mãe. Eu imaginava ele me dizendo, quase com impaciência. Mas quando estacionei em frente à casa, a primeira coisa que senti foi silêncio. Não o silêncio comum de um bairro tranquilo, mas um silêncio estranho, carregado, como se a casa estivesse prendendo a própria respiração. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Toquei a campainha. 1 vez, nada. 2 vezes, nada. Na terceira, finalmente ouvi passos pesados vindo até a porta. A maçaneta girou devagar, com uma resistência quase teatral. E então, Mirella surgiu diante de mim. Ela estava diferente. Mirella sempre teve aquele sorriso treinado de gente que não quer mostrar a alma. Mas naquela noite, não havia sorriso, não havia nada. Apenas um rosto pálido, iluminado pela luz fria da sala atrás dela, e um olhar que me atravessou como se eu fosse uma intrusa. Eleonora, ela disse sem surpresa. O que está fazendo aqui? Oi, Mirella. Eu tentei falar com o Arthur a semana inteira. Fiquei preocupada, respondi, tentando manter a voz firme. Ela cruzou os braços. Suspirei. A casa atrás dela estava escura demais. A sala, vazia demais. O ar, pesado demais. Arthur viajou, Eleonora. Não te avisou? Ela disse como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Por um instante, achei que tinha ouvido errado. Viajou? Para onde? Para resolver uns assuntos do trabalho, acho. Você sabe como ele é? Ela murmurou, desviando o olhar para dentro por cima do ombro. Não, eu não sabia. Porque se meu filho tivesse viajado, ele teria me avisado. Ele sempre avisava, mesmo que fosse só para me deixar tranquila. Mirella, ele te disse quando volta. Ela balançou a cabeça, impaciente, como se eu estivesse atrapalhando alguma coisa. Ele deve ligar quando puder. Agora desculpe, Eleonora. Eu estou ocupada. E começou a fechar a porta. Eu dei um passo para trás, meio atordoada. Virei-me, tentando processar aquela conversa absurda, mas algo dentro de mim, minha intuição, que nunca me falhou, dizia que tudo estava errado. Muito errado. Caminhei até o carro devagar, tentando organizar os pensamentos. Talvez ele estivesse mesmo viajando. Talvez Mirella estivesse irritada, nada além disso. Talvez eu estivesse ficando paranoica. Eu respirei fundo, abri a porta do carro. Foi então que ouvi um grito, alto, abafado, denso, cortante, vindo de dentro da garagem. Congelei. Meu coração disparou, uma batida rápida e desordenada que parecia querer romper meu peito. Por instinto, fechei a porta do carro bem devagar, sem fazer barulho. Meus pés começaram a se mover sozinhos, como se minha alma estivesse puxando meu corpo para dentro daquela escuridão. O grito não se repetiu, mas o silêncio que veio depois foi pior. Um silêncio que parecia carregado de dor, de medo, de desespero. Me aproximei da lateral da casa. A porta da garagem estava fechada, mas não completamente. Uma fresta, pequena, mas suficiente para ver que lá dentro havia luz. Engoli seco.
Minha mão tremia enquanto eu empurrava a porta, apenas alguns centímetros, apenas o suficiente para olhar. Quando meus olhos se ajustaram à claridade amarela vindo do interior da garagem, eu vi uma sombra caída no chão, imóvel, humana. E naquele exato segundo eu soube. Aquela sombra não deveria estar ali. E eu nunca mais seria a mesma depois do que encontrei naquela garagem. A porta da garagem rangeu quando a empurrei com cuidado, como se estivesse reclamando da minha presença. O cheiro que saiu de lá de dentro era uma mistura de ferrugem, poeira e algo que não identifiquei de imediato. Um cheiro ácido, metálico, quase como medo condensado no ar. A luz fraca pendurada no teto balançava ligeiramente, criando sombras que se moviam como se respirassem por conta própria. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. E então eu o vi. Arthur, meu menino, meu filho, meu único laço com este mundo. Ele estava amarrado a uma cadeira velha, os pulsos presos com cordas grossas que marcaram sua pele. A cabeça caída para frente, o rosto escondido pelo cabelo desgrenhado, um machucado escurecido no canto da boca, outro no supercílio. Minha garganta fechou. Tudo dentro de mim se contorceu. Arthur, sussurrei, dando um passo hesitante para dentro. A porta da garagem se fechou atrás de mim antes que eu pudesse reagir. O clique da tranca ecoou como um tiro. Senti um arrepio percorrer cada vértebra da minha coluna. Virei-me devagar, já sabendo quem encontraria ali. E, mesmo assim, a visão me cortou por dentro. Mirella estava parada junto à porta, braços cruzados, olhos duros, boca arqueada num quase sorriso. Um sorriso que não tinha nada de humano. Ela não parecia surpresa por me ver ali. Na verdade, parecia satisfeita. Eu imaginei que você fosse enfiar o nariz onde não deve, ela disse, inclinando levemente a cabeça. Mães são tão previsíveis. Engoli o gosto amargo de medo que subiu pela minha garganta. Mirella, o que você fez? O que está acontecendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas ela saiu embargada. Ela caminhou lentamente até Arthur, como se estivesse desfilando. Tocou o queixo dele com a ponta dos dedos e ergueu sua cabeça, mas ele não reagiu. Minha respiração falhou. Oh, ele só está descansando um pouco, ela disse com desdém. E aprendendo. Aprendendo o quê? Dei um passo à frente, instintivamente. Os olhos dela brilharam com algo que eu só tinha visto em pessoas que não têm nada a perder, ou nada a sentir, a ser homem, a parar de mentir, a parar de me desafiar. Ela suspirou como se estivesse explicando uma lição simples para uma criança. Ele precisava aprender. Minhas mãos começaram a tremer. Eu jamais imaginei Mirella assim. Mesmo com suas friezas, suas distâncias, seus silêncios, mas aquilo era algo mais profundo. Um abismo, uma sombra viva. Abra as cordas dele, agora! Gritei, sentindo o pânico virar fogo. Ela deu um passo na minha direção. Lento, calculado, predatório. Você acha mesmo, Eleonora, que pode mandar em alguma coisa aqui? Perguntou baixinho, com uma suavidade que gelou minha pele. Isso é entre mim e o seu filho. Aliás, ela sorriu. Ele não te contou nada, não é? Meus lábios ficaram secos. Contar o quê? Ela se aproximou tanto que senti seu perfume, doce e sufocante, como algo podre tentando se disfarçar. Ah, Eleonora, você sempre se achou uma mãe perfeita, não é? Sempre se achou tão correta. Mas eu sei quem você realmente é. Ela tocou meu ombro como quem acaricia um animal ferido. Eu sei tudo sobre você. Senti meu estômago virar. Meu corpo inteiro recuou sem que eu mandasse. Aquela frase tinha veneno, tinha intenção, tinha uma verdade escondida ali. E eu sabia disso. Do que você está falando? Murmurei, quase sem voz. Do passado, ela respondeu, aproximando a boca do meu ouvido com frieza. Do que você fez, do que você escondeu. Depois, afastou-se com a leveza de quem acabou de deixar uma bomba cair. Arthur não é tão inocente quanto parece. E você... Ah, Eleonora, se as pessoas soubessem... Meu peito começou a doer. Uma pontada profunda. Ela sabia. Meu Deus, ela sabia. Eu me agarrei à cadeira de Arthur para não cair. Toquei seu rosto devagar, com a ponta dos dedos. Queria dizer seu nome, queria chamá-lo, mas minha voz sumiu por alguns segundos. Então, de repente, a respiração dele falhou.
e um gemido baixo escapou de seus lábios. Eu me inclinei rapidamente. Arthur, filho, estou aqui, sussurrei, desesperada. Os olhos dele se abriram apenas o suficiente para revelar 2 pontos escuros, marejados, perdidos entre dor e consciência. Ele tentou falar, mas a voz saiu fraca, arranhada, quebrada. Mãe. Shhh, calma, meu amor, calma. Afaguei seu rosto, meu coração despedaçado. Ele moveu a cabeça alguns milímetros na direção da porta. Seus olhos tremiam. Forçou a garganta, a respiração raspando como se doesse existir. Mãe, ele repetiu com muito esforço. E então, a palavra que fez meu corpo inteiro gelar de cima a baixo. Corre! O mundo parou. A garagem pareceu encolher. O ar ficou pesado. Eu ouvi Mirella atrás de mim, mas não ousava virar. A voz de Arthur, mesmo fraca, mesmo morrendo, veio carregada de pavor. Um pavor que ele nunca sentiu nem quando era criança, nem quando teve febre alta, nem quando quebrou o braço. Ele estava me alertando. Ele estava me implorando. A mão dele apertou minha manga com a força que ainda tinha. Um aperto pequeno, mas suficiente para me dizer: está vindo. Respirei fundo, tentando pensar, tentando entender o que fazer, quando ouvi atrás de mim o som mais aterrorizante daquela noite. O clique metálico de algo sendo destravado. Arma? Tranca? Cadeado? Eu não sabia, mas naquele instante eu soube que a verdadeira escuridão daquela casa ainda nem tinha começado. O barulho metálico ainda ecoava quando Mirella saiu da garagem, fechando a porta com força. A tranca deslizou, pesada, como se selasse o destino de nós dois ali dentro. A lâmpada pendurada balançou com o impacto, lançando sombras tortas pelas paredes manchadas de óleo. Por alguns segundos, fiquei paralisada. Não sabia se olhava para a porta, para as janelas gradeadas ou para o rosto machucado de Arthur. O medo é uma coisa estranha. Às vezes nos congela, às vezes nos desperta, e naquele instante algo dentro de mim despertou. Algo antigo, algo que eu pensava ter enterrado. Toquei o rosto dele devagar. Filho, você consegue me ouvir? Ele respirou fundo, dolorosamente, e ergueu o olhar. Havia ali uma mistura de alívio e vergonha. Mas antes que ele falasse, algo me puxou bruscamente para longe daquele terror presente. Uma memória. Lembrei do dia em que ele nasceu. Pequeno, rosado, com o choro mais indignado que já ouvi. A enfermeira me disse: esse vai ter personalidade forte. Eu ri, cansada, e respondi: enquanto ele for feliz, que tenha a personalidade que quiser. Lembrei dele correndo pela casa, com um carrinho vermelho na mão. Lembrei da primeira vez que caiu e veio chorando, pedindo: mamãe, assopra. Lembrei do primeiro dia de escola, quando ele segurou meu dedo com tanta força que achei que nunca fosse soltar. E lembrei do brilho nos olhos dele quando conheceu Mirella. Um brilho que depois se apagou, um dia de cada vez. Voltei ao presente com o som da respiração dele. Áspera. Mãe, ele engoliu em seco. Eu tentei. Eu juro que tentei. Quieto. Não fala agora. Ajoelhei ao lado dele, tentando desatar os nós, mas eram apertados demais. Vou tirar você daqui. Eu prometo. Ele riu. Um riso seco, sem alegria. Você não entende. Ninguém sai daqui. Não enquanto ela quiser. Aquelas palavras acertaram meu estômago como um soco. Arthur, o que ela fez com você? Ele fechou os olhos, como quem não quer lembrar. Ela começou devagar, sempre devagar. No começo parecia cuidado, preocupação. Ela dizia que eu precisava descansar, que eu não devia trabalhar tanto, que era melhor cortar certas amizades. Depois passou para o controle do dinheiro, do telefone, das senhas. Ele respirou fundo. E eu deixei, mãe. Eu deixei porque achei que era amor. Meu peito ardeu. Isso não é amor, Arthur. Nunca foi. Ele abriu os olhos, agora marejados. Eu sei, mas eu só percebi quando ela já tinha coisas contra mim. Coisas que eu nunca deveria ter contado. Ele baixou a cabeça. E quando tentei sair, ela ameaçou destruir tudo. Minha carreira, minha vida, você. Senti as pernas fraquejarem. O que ela poderia fazer contra mim? Ele hesitou. Muito. Mãe, ela sabe do seu passado. Meu coração disparou. Não, aquilo não. Aquele capítulo da minha vida que eu nunca contei nem para o meu próprio filho. A noite que mudou tudo. A escolha que me perseguiu durante anos. O segredo que jurei guardar para sempre.
Como ela sabe? Perguntei com a voz falhando. Eu falei. Ele apertou os olhos, em dor e remorso. Eu era ingênuo. Eu confiava nela. E quando a gente confiava, a gente falava demais. Ele me encarou, implorando. Me perdoa, mãe. Eu nunca imaginei que ela usaria isso para te ameaçar. O chão pareceu se dissolver sob meus pés. Me sentei de costas para a parede, tentando respirar. Arthur, você não tinha como saber? Ela manipulou você. Ele sacudiu a cabeça. Não, mãe. Eu devia ter percebido quando ela tentou me afastar de você. Quando me fazia ignorar suas mensagens. Quando dizia que você queria nos controlar. Meu estômago embrulhou. Lembrei das semanas de silêncio, dos telefonemas não atendidos, das desculpas frias de Mirella. Ela disse que, se eu não obedecesse, iria revelar tudo sobre você. Ele me olhou com culpa profunda. E eu fiquei com medo. Eu devia ter te protegido, mas... Coloquei a mão sobre a dele. Filho, olha para mim. Ele levantou o rosto, vulnerável como quando era pequeno. Você sempre tentou me proteger, mesmo agora. E eu nunca vou culpar você. Ele chorou. Choro de homem quebrado. Choro que destruía qualquer mãe por dentro. Eu queria arrancá-lo dali. Eu queria gritar. Eu queria fazer Mirella pagar por cada segundo daquele sofrimento. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ouvimos passos. Passos firmes, lentos, ecoando pelo corredor como uma sentença. Minha respiração travou. Arthur arregalou os olhos. Mãe, cuidado. A tranca girou com ruído seco. A porta abriu devagar, criando uma faixa de luz pálida no chão. E então Mirella entrou, mas não estava vazia de mãos como antes. Ela carregava algo, algo que reluzia sob a luz amarelada da lâmpada balançante. E o sorriso dela, Deus do céu, era o sorriso de alguém que estava prestes a decidir o destino de todos nós. Eu sempre achei que nada mais pudesse me surpreender depois do que vi naquela garagem. Meu filho amarrado, o rosto machucado, tentando me pedir para fugir. Mas Mirella... Mirella parecia ter nascido do próprio silêncio que antecede a tragédia. Ela entrou de novo na garagem, enquanto eu tentava soltar os nós que prendiam os pulsos de Arthur. A porta bateu atrás dela com um estalo seco, como se estivesse assinando sua própria sentença. Você sempre atrapalha tudo, Eleonora, disse ela, olhando para mim com uma serenidade que me gelou por dentro. Não percebe que ele só chegou nesse ponto por sua causa? O veneno das palavras dela escorreu devagar, como se ela quisesse que cada sílaba me perfurasse. Arthur tentou se mover, mas a dor o fez gemer. Mirella virou o rosto na direção dele com desprezo. Olha o estado dele, continuou ela. Ele precisa aprender. Precisa parar de correr para você toda vez que a vida aperta. Acha mesmo que uma mãe assim faz bem? A frieza com que ela dizia aquilo quase me fez duvidar de mim mesma. Quase. Mas então lembrei do garoto que abraçava minhas pernas quando tinha medo de trovão, do jovem que me ligava quando passou na faculdade, do homem que sempre tentava equilibrar gentileza e mundo real. Meu Arthur nunca foi perfeito, ninguém é, mas certamente não merecia isso. Você está doente, Mirella, murmurei, tentando manter a voz firme. Ele é seu marido. Como consegue? Ela riu. Uma risada curta, seca, que não combinava com nenhum ser humano com um mínimo de empatia. Meu marido? Ele nunca foi meu. Nunca pertenceu a ninguém, na verdade. Sempre foi dócil demais, fraco demais. E você? Você sempre por perto, assoprando o ego dele como uma galinha protegendo o pintinho. Senti meu estômago revirar. Aquela mulher, que durante anos fingiu ser uma parceira amorosa para meu filho, agora se revelava como alguém que sempre o enxergara como uma posse, um objeto. Mas o pior ainda estava por vir. Mirella então se aproximou de uma caixa metálica encostada na parede da garagem. Ajoelhou-se, abriu a tampa e pegou um envelope grosso, amarelado. Ela ergueu o objeto entre os dedos como se fosse uma isca. Você quer entender? Perguntou, olhando diretamente para mim. Então, comece por isso aqui. O envelope tinha meu nome escrito com um tipo de caligrafia que eu não reconhecia. Um calafrio percorreu minha espinha. Mirella jogou o envelope no chão, bem aos meus pés, como quem lança uma bomba. Abra, ordenou. Mãe, não. Arthur sussurrou com esforço. Não é o que você pensa. Meu coração apertou.
Como assim não é o que eu penso? O que poderia haver ali que despertasse tanta tensão entre os dois? Me agachei lentamente, mantendo um olho em Mirella, que me observava com um sorriso que eu só poderia comparar ao de um predador à espera do momento exato para atacar. Rasguei o envelope com cuidado. Dentro havia papéis dobrados, contratos, extratos, uma escritura e, no final, uma folha menor com uma anotação escrita à mão. Eu li e senti meu mundo girar. Eram documentos que indicavam que a casa onde Arthur e Mirella moravam havia sido comprada com meu nome como fiadora. Só que eu nunca assinei aquilo. Havia também registros de movimentações bancárias que não faziam sentido, como se alguém tivesse usado meus dados sem meu conhecimento. E entre tudo isso, uma frase escrita à mão que congelou meu sangue. Ela nunca vai descobrir. Você achou que eu não saberia esconder isso bem? Provocou Mirella, inclinando a cabeça como se admirasse sua própria obra. Passei meses moldando cada detalhe. E quando Arthur tentou desfazer o jogo, eu precisei corrigi-lo. Meu filho fechou os olhos. Havia vergonha ali, dor. E algo mais profundo, culpa. Mãe, ele disse engasgando. Eu descobri que ela estava usando seus documentos. Confrontei. Ela surtou. E ele respirou com dificuldade. Me ameaçou. Disse que ia destruir você se eu abrisse a boca. E você achou que amarrado eu ficaria mais dócil. Completou Mirella, rindo outra vez. Mas veja só, você trouxe sua mãezinha até aqui. Que conveniente. Tentei me levantar, mas Mirella deu um passo à frente, levantando a mão em um gesto silencioso de ameaça. Algo em sua postura dizia que ela não estava sozinha. Pequenos detalhes que antes me escapavam agora saltavam aos meus olhos. O celular dela vibrando sem parar. Olhares rápidos em direção à porta. Uma ansiedade camuflada sob camadas de frieza. Você não fez isso tudo sozinha, murmurei. Você tem cúmplices. Os olhos dela brilharam. Não negou, não confirmou, mas sorriu. E isso bastou. Um silêncio tenso tomou a garagem por segundos que pareceram minutos, até que, finalmente, o som que mudou tudo ecoou do lado de fora. Clang! O portão da frente bateu. Passos ecoaram na calçada. Alguém havia chegado. Mirella empalideceu por um segundo. Apenas um, antes de recuperar a postura. Mas eu percebi. Algo que ela não esperava estava prestes a acontecer. E naquele instante senti que a história estava apenas começando. Antes de mergulharmos no que aconteceu quando aquele portão bateu, eu preciso cumprir algo importante, do jeitinho que vocês gostam. Me contem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar até agora. Eu quero muito saber. E não saiam do vídeo porque o que vem a seguir vai dar arrepios. O barulho dos passos aproximando-se fez Mirella empalidecer por uma fração de segundo, o suficiente para eu perceber que aquela chegada não estava totalmente sob o controle dela. A porta lateral da casa se abriu com um rangido áspero, e um homem alto, de ombros largos, entrou. Tinha uma barba grisalha mal aparada, camisa amarrotada e um olhar que me atravessou como uma lâmina. Você demorou, Vicente, rosnou Mirella, apertando os braços cruzados sobre o peito. Ele não respondeu de imediato, apenas olhou para Arthur, amarrado e ferido, depois para mim, como se calculasse o peso de cada movimento. O trânsito, murmurou seco, e aquele tipo do portão me viu. Espero que você saiba o que está fazendo. Mirella estreitou os olhos. Eu sempre sei. Eu nunca tinha visto aquele homem antes, mas seu jeito frio, quase militar, me arrepiou. Ele não parecia alguém contratado às pressas. Tinha algo de disciplinado, organizado, perigoso. Ele se aproximou de Mirella. Hoje, disse ele, enfatizando a palavra, terminamos isso. Nada de adiamentos, nada de hesitações. Ele assina e pronto. Meu coração disparou. Assina o quê? Perguntei, sentindo a respiração ficar curta. Mirella virou-se lentamente para mim, como se fosse um prazer pessoal me observar desmoronar aos poucos. Ah, Eleonora, você realmente acha que entende metade do que está acontecendo? Ela deu um passo à frente. Seu filho vai assumir a fraude bancária que você, sem saber, foi usada para encobrir. Ele vai dizer que usou seus documentos, que gastou o dinheiro, que forjou as assinaturas. Tudo muito convincente. Engoli em seco. Mas isso é absurdo, sussurrei. Absurdo? Mirella riu.
Absurdo é você achar que não somos capazes de te destruir por completo se for preciso. Eu olhei para Arthur. Ele parecia cada vez mais pálido, mas sua expressão dizia mais do que qualquer palavra. Mãe, precisamos sair daqui agora. Enquanto Mirella e Vicente discutiam detalhes, prazos, testemunhas falsas e até mesmo o que fariam com os papéis depois, percebi que a porta da garagem, atrás de mim, não estava totalmente fechada. Talvez, se eu fosse rápida o suficiente, aproximei-me de Arthur, como quem estende a mão para consolar, mas na verdade senti os nós novamente. Estavam um pouco mais frouxos do que antes. Ele percebeu minha intenção e moveu os pulsos discretamente. O que vocês estão cochichando aí? Rosnou Vicente, dando um passo na nossa direção. Puxei o ar com força. Ele está desidratado. Só isso. Mirella revirou os olhos. Eleonora, você realmente não sabe mentir. Vicente ajeitou a cintura e por um momento pensei que fosse sacar uma arma. Mas não. Ele pegou um molho de chaves. Vamos acabar logo com isso, disse ele. Onde está o documento final? Mirella foi até uma prateleira alta no fundo da garagem. Era a primeira vez que ela se afastava tanto e que, enfim, deixava a porta aberta atrás dela. Aproveitei o momento. Me inclinei levemente para Arthur e sussurrei, quase sem mover os lábios. Na próxima chance, corremos. Ele piscou. Um sim desesperado. Mirella voltou com uma pasta preta nas mãos. Jogou-a sobre a bancada de ferramentas. Aqui está. Tudo pronto para ele assinar. Ele não vai assinar, disse eu, finalmente criando coragem para erguer a voz. Vicente virou-se devagar, como um animal que identifica uma presa rebelde. Vai sim, disse ele, nem que seja o último ato da vida dele. Meu estômago se revirou. Arthur tentou mover as mãos, mas Vicente o empurrou de volta para o chão com brutalidade. Mirella observava tudo com os braços cruzados, irritada. Eleonora, pare com isso. Seu filho vai colaborar. E você também. Eu precisava fazer algo. Agora. Respirei fundo. E então puxei Arthur com toda a força que me restava, rompendo a última fibra do nó frouxo. Ele caiu para frente, e eu puxei seu braço, desviando Mirella que tentou se jogar sobre nós. Corre! Gritei, sentindo as pernas queimarem. Arthur, mesmo ferido, tentou me acompanhar. Chegamos até a porta da garagem. Ouvi Vicente praguejar atrás de nós. Ele se chocou contra a bancada. Ferramentas caíram no chão, ecoando como alarmes metálicos. Saímos para o corredor lateral. Arthur mancava, quase sem forças. Eu o puxei, desesperada, tentando encontrar qualquer saída. Mirella gritava ordens. Vicente vinha logo atrás, pesado, rápido. Entramos na sala. A luz fraca das luminárias destacava cada canto. E foi aí que percebi. Câmeras. Uma no canto do teto, outra atrás de um vaso, outra disfarçada entre livros, uma perto da escada. Meu coração gelou, e quando virei para a cozinha, mais duas. A casa inteira era um labirinto de vigilância. Meu Deus, murmurei. Eles estavam monitorando tudo. Tudo. Arthur recuou, respirando com dificuldade. Mãe, ele disse com um fio de voz. Eles nunca estiveram sozinhos nisso. E então, antes que eu pudesse responder, ouvi passos pesados se aproximando. Mirella ria. Vicente rosnava. E nós não tínhamos para onde correr. A sala estreita parecia encolher ao nosso redor, cada sombra se projetando como dedos que tentavam nos agarrar. Mirella e Vicente se aproximavam, e eu sabia que, se não pensasse rápido, seria o fim. Para mim e para meu filho. Foi então que respirei fundo e lembrei de algo que minha mãe dizia quando eu era jovem. Às vezes, fraqueza é a melhor máscara para quem precisa sobreviver. Então eu me curvei, deixei as pernas tremerem e deixei que minha respiração se tornasse curta e trêmula. Arthur me olhou com espanto, sem entender, até que pisquei. Um aviso silencioso. Eu não consigo, murmurei, segurando o peito. Mirella, por favor, eu preciso sentar, só um pouco. Ela não resistiu ao impulso natural de me subestimar. Era seu ponto fraco. Acreditar que controlar significava também enxergar o outro como menor. Vicente, segura o Arthur, ordenou ela, irritada. Eu cuido dela. Enquanto ela se aproximava, dei um passo instável para trás, tropeçando propositalmente no tapete. Mirella avançou para me segurar no braço, mas eu me deixei cair para o lado, como se desmaiasse.
O movimento me fez rolar no solo e alcançar a lateral de um móvel antigo, e ali, do lado, quase imperceptível, estava uma pequena porta embutida na parede, uma abertura baixa, escondida atrás de um rack que parecia velho demais para ser movido. Mirella se abaixou para me erguer, impaciente. Levanta, Eleonora. Não me faça perder mais tempo. Mas eu a empurrei, surpreendendo até a mim mesma, e me arrastei de lado, entrando pela abertura como uma sombra. Mirella tentou me agarrar, mas eu já estava do outro lado, no escuro. Fechei a pequena porta por dentro. Não trancava, mas dificultava o acesso. O silêncio do outro lado me disse que ela não esperava aquilo. Ouvi sua voz aumentar. Ele sumiu. Ela sumiu. Onde ela entrou? Procura. Engatinhei pelo corredor estreito. Era um espaço claustrofóbico, um tipo de vão construído entre paredes, talvez parte de uma reforma antiga, nunca revelada. A poeira me fazia tossir. Meu joelho ardeu ao raspar no piso áspero. Mas continuei. Aquele espaço me levou a um cômodo que eu jamais imaginaria existir ali. Uma sala minúscula, com cheiro forte de mofo e papel velho, iluminada por uma lâmpada fraca, pendurada por fios expostos. No centro, uma mesa que parecia improvisada com tábuas. Em cima dela, pastas, fotografias, anotações e um laptop fechado. Meu coração disparou. Ali estava o centro de controle. Mirella não controlava apenas a casa. Ela controlava a narrativa inteira. Me aproximei das paredes. Havia telas desligadas que provavelmente exibiam as câmeras espalhadas pela casa. Uma delas apontava para o quarto de Arthur, outra para a cozinha, outra para a frente da casa. E então, vi as anotações. Arthur tende a confiar na mãe, diminuir as ligações com Eleonora, reforçar a narrativa de dependência emocional, isolar. Meu estômago se revirou. Mirella estudava meu filho como um experimento, uma marionete. E eu tinha deixado isso acontecer, mesmo sem entender como. Meus olhos se encheram d'água. E como se o peso de tudo me puxasse para trás no tempo, fui tomada por um flash de memória. Arthur, ainda adolescente, implorando. Mãe, não deixa eu ir com ela hoje. Por favor. Ela briga comigo na frente dos outros. E eu tinha dito, filho, casamento tem fases. Vocês são jovens. Conversem, conversem. Como se conversar fosse o suficiente para curar alguém que já tinha aprendido a destruir, manipular, moldar. A culpa me deixou sem ar por um momento. Me forcei a continuar vasculhando. Abri pastas, uma a uma, até encontrar documentos muito parecidos com os que estavam no envelope que Mirella me entregara. Só que ali havia mais. Muito mais. Transferências suspeitas. Cópias de assinaturas. Contratos falsos. Conversas impressas entre Mirella e alguém identificado apenas como FG. Planilhas indicando valores desviados. Uma lista de contas no exterior. E gravações. Pequenos arquivos de áudio nomeados por datas. Tremendo, coloquei um fone que estava pendurado e apertei o play do primeiro arquivo. A voz de Mirella. Vicente, se ele não fizer o que eu quero, eu entrego tudo, e a culpa cai nela. A velha não aguenta um dia de investigação. Vai ser fácil. Outro arquivo. Ele vai quebrar. A mãe dele chega logo. Vou usar isso. E o pior, Arthur é fraco demais para perceber, mas se perceber, sempre há alternativas. Meu peito se apertou. A cada frase, eu sentia como se partes de mim estivessem sendo arrancadas. Ela não apenas manipulava meu filho, ela o preparava para ser descartável. Sentei-me, segurando a mesa para não cair. As lágrimas escorriam sem controle. Mas no meio do horror, percebi algo essencial. Eu tinha, nas mãos, provas suficientes para destruir Mirella e Vicente de dentro para fora. E aquilo me deu força. Comecei a fotografar tudo com meu celular, que milagrosamente ainda tinha bateria. Os papéis, as telas, as anotações, os arquivos, cada detalhe. Eu precisava sair dali com evidências. Precisava lutar pelo meu filho, pelo tempo perdido, por tudo o que nos tiraram. Mas foi quando avancei para pegar o laptop que ouvi o barulho. A pequena porta sendo arrancada, passos apressados, uma voz raivosa e desesperada. Ela sumiu! Gritou Mirella. Eleonora sumiu! Procura nas paredes, no sótão. Não importa. Ela não pode sair dessa casa. Segurei o telefone com força. Era minha chance, ou meu fim.
O som da porta sendo arrancada reverberou pelas paredes estreitas, como se a casa inteira estivesse avisando que meu tempo estava se esgotando. Me encolhi no canto do pequeno cômodo secreto, apertando o celular com tanta força que senti meus dedos formigarem. Respirei fundo. Eu precisava pensar. Rápido. Do lado de fora, passos pesados ecoavam. "Procura!" A voz de Mirella cortou o ar como uma lâmina. "Ela não passou da garagem! Procura em cada brecha!" Eles estavam em pânico. Isso significava que eu tinha encontrado algo realmente destrutivo, algo que nem eles podiam deixar escapar. Me rastejei até a parede oposta do cômodo e, tateando no escuro, senti uma chapa metálica solta. Empurrei devagar. A chapa se moveu, revelando um espaço estreito, um antigo duto de ventilação, entupido de poeira, mas grande o suficiente para eu entrar. O dilema me atingiu como um soco: correr e salvar a mim mesma, ou lutar e tentar salvar Arthur. Mas a verdade é que um medo mais profundo me dominava. E se fugir significasse abandonar meu filho pela segunda vez? Não. Não dessa vez. Não de novo. Me arrastei pelo duto, engolindo poeira e esfregando os cotovelos na parede áspera. Cada movimento parecia gritar para quem estivesse do lado de fora. O som abafado das vozes me guiava. Mirella no corredor principal, Vicente pela cozinha. Eles estavam se movendo rápido, organizadamente, como predadores separados para cercar a presa. A cada curva do duto, lembrava-me de Arthur na garagem, amarrado, pedindo para eu correr, mas ao mesmo tempo implorando com os olhos que eu não o abandonasse. Ele já tinha sido abandonado demais, primeiro pelo pai, depois por mim em momentos importantes da juventude. Não, não de novo. Ao chegar na próxima abertura, olhei pelas frestas. Eu estava acima do corredor que levava de volta à garagem. Lá embaixo, Vicente caminhava sozinho. Seu passo era diferente, não tão firme quanto antes. Algo em sua postura havia mudado. Ele puxou o celular do bolso e murmurou: "Isso já passou dos limites, Mirella. Eu não fui pago para isso." Meu coração disparou. Traição! Ele estava vacilando. "Você vai fazer o que eu mandar", gritou Mirella do outro lado da casa. "Se a velha sair daqui com qualquer coisa, nós dois estamos acabados." Vicente apertou o celular na mão, respirou fundo e sussurrou quase inaudível: "Talvez você esteja acabada primeiro." O sangue correu mais rápido nas minhas veias. Era isso. Uma rachadura. Um desmoronamento. Eu precisava aproveitar. Agradeci mentalmente por aquela casa ser tão mal planejada. Os dutos se espalhavam como teias. Segui por mais alguns metros até uma saída sobre um armário alto, na despensa próxima à garagem. Desci com todo o cuidado que consegui. Ainda assim, bati o joelho e mordi o lábio para não gritar. Fiquei imóvel por alguns segundos, ouvindo. A garagem estava logo ali. Arrisquei olhar pela fresta da porta e meu coração quase parou. Arthur estava tentando se levantar. Os nós, aqueles nós que eu havia afrouxado antes, estavam quase soltos. Ele girava os pulsos com uma força desesperada e dava para ver que, se tivesse mais alguns minutos, conseguiria se livrar completamente. Mas Mirella estava a apenas alguns metros dali, irritada, ofegante, com o cabelo desgrenhado e os olhos cada vez mais selvagens. "Se ela pegou alguma coisa daqui, eu juro que..." Ela murmurava para si mesma. Vicente entrou logo atrás. "Mirella, eu já falei. Isso saiu do controle", disse ele com voz baixa, porém firme. Ela se virou furiosa. "Você é um inútil. Sempre foi. Sem mim, você não passa de um capanga de quinta." E foi nesse momento que a atmosfera mudou. Vicente deu um passo à frente, devagar, segurando Mirella pelo pulso com força, forte demais. Ela arregalou os olhos. "Solta", sibilou ela. "Não", respondeu ele com a voz grave. "Você perdeu o controle. Eu não vou afundar por sua causa." O ar pareceu se partir entre os três. Eu assistia imóvel, abafando a respiração. Mirella tentou se soltar, mas Vicente era mais forte. Ele a empurrou para trás, fazendo-a bater na bancada com força. O plano era simples. Ele assinava, a velha ficava quieta, e pronto. Mas agora você transformou isso num caos. Vicente... Ela tentou desarmá-lo com o olhar. "Nós dois ficamos ricos juntos. Não esquece disso." Ele riu. "Ricos? Só você ficou rica. Eu só fiquei sujo." Aquilo era música para meus ouvidos. Mas antes que a discussão se transformasse em algo maior, um gemido chamou a atenção dos dois. Arthur.
Ele tinha conseguido soltar uma das mãos. Vicente virou para ele, surpreso. Mirella empalideceu. Ele tá se soltando! Ela gritou. E foi como se o chão abrisse sob meus pés. Eu precisava agir. Agora. Não havia mais como correr. Era hora de lutar. E a primeira vantagem estava ali, diante dos meus olhos. Arthur estava quase livre. A casa já parecia estar respirando pesado, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Eleonora avançou devagar pelo corredor estreito, sentindo o calor crescente vindo das luzes que Mirella deixara acesas por toda parte. Cada passo ecoava como um aviso. E então, antes que pudesse completar o último movimento, Mirella surgiu. Imóvel, braços cruzados, olhar carregado de ódio. Você finalmente parou de se esconder, Eleonora, ela disse, com a voz fina, quase satisfeita. Eleonora manteve o queixo erguido, mesmo com o coração batendo tão forte que parecia trincar as costelas. Onde está o Arthur? A voz dela saiu firme, sem tremor. Onde ele sempre esteve? Sob meu controle. Mirella respondeu, dando um passo para frente. Ela estava diferente. Não era apenas a raiva. Havia algo triunfante, como se estivesse à beira de revelar o próprio grande espetáculo. Você quer verdades? Ótimo. Hoje é o dia delas. Mirella continuou sorrindo de canto. Arthur nunca foi apenas seu filho obediente. Eu fiz dele o que eu quis. Você o destruiu, Eleonora rebateu. Eu o corrigi. Arthur nunca soube lidar com dinheiro, decisões, responsabilidades. Ele era um peso morto. Então eu resolvi ajudar. E então começou a falar, como alguém que esperou por anos para soltar a última peça do quebra-cabeça. Desvios financeiros? A empresa dele? Mirella balançou a cabeça, como quem ri de uma criança inocente. Um caos. Dívidas, erros, investimentos idiotas. Eu apenas peguei o que ele não sabia usar. Mudei números. Assinei por ele. Manipulei quem precisava ser manipulado. E adivinha? Ele assinou tudo sem perceber. Eleonora apertou o corrimão, sentindo o estômago embrulhar. A chantagem sobre Arthur. Ele tentou sair, sabia? Tentou escapar de mim. Quase conseguiu. Foi aí que eu mostrei as provas. Todas as transações no nome dele. Bastou uma palavrinha minha e ele implorou para ficar. Chorou. Tremia. E eu? Mirella ergueu os ombros. Apenas aceitei. Eleonora fechou os olhos por um segundo. Coisas que uma mãe nunca deveria ouvir. O segredo arrasador sobre o passado de Eleonora Mirella então se aproximou tanto que Eleonora pôde sentir a respiração dela no rosto. Mas nada disso se compara ao que eu descobri sobre você. Aquilo atravessou Eleonora como uma lâmina gelada. Você acha mesmo que pode me assustar com insinuações? Eleonora respondeu, mesmo sentindo as mãos tremerem. Mirella sorriu. Não de alegria, mas de crueldade. Descobri tudo sobre seu passado. O erro que você passou a vida escondendo. O nome que você mudou. A família que você perdeu. O motivo pelo qual nunca deixou ninguém se aproximar de verdade. Arthur nem imagina a mãe que tem. Eleonora sentiu o chão sumir por um instante. Mirella sabia. Mirella realmente sabia. Você não tem o direito, Eleonora tentou dizer. Eu tenho todas as provas, e já preparei tudo para que, quando essa noite acabar, o mundo inteiro saiba quem você realmente é. Eleonora ergueu o rosto. Havia lágrimas nos olhos, mas elas não significavam derrota. Você cometeu um erro, Mirella. Duvido. Subestimou a mãe do homem que você destruiu. A luta. O confronto explodiu sem aviso. Um empurrão, um grito, objetos sendo arrastados, móveis tombando. A força de Mirella vinha da raiva, a de Eleonora, da sobrevivência. A sala virou um campo de batalha. Mirella tentou agarrar Eleonora pelos cabelos. Eleonora a empurrou contra a mesa. Mirella puxou Eleonora pelo braço. Eleonora girou, derrubando um vaso que estilhaçou no chão. Você não vai sair viva daqui, Mirella gritou. Eleonora sentiu o peito arder, não só pelo esforço, mas pela certeza de que aquela mulher nunca teve limites. O incêndio. No meio da luta, um abajur caiu. A lâmpada estourou contra o tapete embebido de algum produto inflamável que havia vazado mais cedo da garagem. Uma pequena labareda subiu, depois outra e outra. Em segundos, o fogo começou a rastejar rápido, como se tivesse esperado justamente aquele momento para despertar. Mirella olhou ao redor, assustada. O que você fez?
Eu? Eleonora respondeu, arfando. Foi você quem acendeu tudo isso com as próprias escolhas. O fogo estalou alto, como um aviso final. A casa inteira começava a arder. E nenhuma das duas sabia se sairia viva de lá. O fogo já não parecia apenas fogo. Era uma criatura viva, crescendo em cada cômodo, engolindo portas, pintando as paredes com sombras que dançavam como espectros enlouquecidos. O calor era tão intenso que o ar parecia ondular, distorcendo tudo ao redor como se a casa inteira fosse feita de vidro prestes a trincar. Eleonora cambaleou pelo corredor tomado pela fumaça, com uma das mãos pressionando o lado do peito e a outra tateando a parede para manter o equilíbrio. Seus olhos ardiam. Cada inspiração vinha acompanhada de uma pontada, como se engolisse brasas. Mas ela continuava. Precisava encontrar Arthur. Precisava tirá-lo dali. A madeira do teto estalou acima dela com um som seco e profundo. Um aviso. Ainda assim, ela avançou. Chamou pelo filho, a voz rouca, quase inaudível. Arthur! Arthur! Me escuta! Nenhuma resposta. O que restava de coragem se contorceu dentro dela. O medo a impulsionava, não a travava. Eleonora sentiu as pernas estremecerem ao descer os primeiros degraus da escada. As chamas já lamberam parte dos corrimãos, e a fumaça transformava tudo numa névoa espessa, pesada. Foi então que ouviu um gemido abafado, vindo da direção da garagem. O coração dela disparou. Arthur. Dessa vez a voz dela saiu como um sussurro quebrado. Desceu o restante da escada quase em queda, protegendo o rosto com o antebraço. Cada passo parecia derreter a sola dos sapatos. Mas assim que alcançou o corredor térreo, uma silhueta apareceu entre a fumaça, curvada, mancando, tentando se manter de pé. Arthur, preso a correntes quebradas, arrastando ainda parte delas no pulso, o rosto sujo de fuligem, o olhar cheio de dor e desespero. Quando os olhos dele reconheceram a mãe, alguma coisa dentro dele pareceu se reacender. Mãe! Ele correu até ela, tropeçando no próprio peso e no pedaço de corrente que ainda o prendia. Eu tentei sair, mas... Tossiu forte, segurando o próprio peito. Eleonora o puxou para perto, envolvendo o rosto dele com as duas mãos, ignorando o calor abrasador que queimava sua pele. Arthur, escuta. A casa vai desabar. A gente tem que sair imediatamente. Consegue andar? Ele assentiu com dificuldade. Eu consigo. Você... Olhou para o estado dela, arfante, pálida, o corpo tremendo. Você vai aguentar? Ela tentou sorrir, mesmo que seu pulmão parecesse encolher. Eu tenho você. Isso basta. Mas antes que pudessem dar o primeiro passo em direção à porta dos fundos, onde ainda havia uma chance de escapar, um estrondo profundo ecoou pela casa, fazendo o chão vibrar. O teto da sala de estar cedeu parcialmente, espalhando fagulhas e pó. E então... Uma voz gritou do outro lado das chamas. Não! Era Mirella. A figura dela surgiu entre a fumaça como uma sombra prestes a romper. O vestido chamuscado, os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados numa mistura de fúria e desespero. Ela não estava fugindo. Ainda não. Mirella tossia violentamente, mas caminhava com determinação. E ao encontrar Eleonora e Arthur juntos, a expressão dela se deformou num ódio quase primitivo. Vocês não vão sair daqui, disse, a voz rouca e vibrante. Não depois de tudo que fiz por nós. Arthur deu um passo à frente, tentando proteger a mãe. Mirella, acabou! Você precisa parar! A casa está pegando fogo, nós temos que sair! Sair? Ela riu, um riso seco, desesperado. Você acha mesmo que vai sair daqui deixando tudo nas minhas costas? Você acha que vai me abandonar depois de tudo que eu fiz por você? Eleonora tentou avançar um pouco, erguendo a mão. Mirella, ninguém precisa morrer. Ouça, venha com a gente. Nós podemos resolver isso do lado de fora. Mas Mirella não ouviu. Não queria ouvir. Seus olhos estavam enlouquecidos. Havia ali algo quebrado, profundo demais para qualquer palavra alcançar. Você... Ela apontou para Eleonora. Você estragou tudo, desde o começo, sempre se metendo. Sempre querendo controlar. Acha que Arthur te ama tanto assim? Acha que ele é só vítima aqui? Eleonora sentiu um arrepio frio correr pela espinha, mesmo com o calor terrível ao redor. O que você está dizendo?
Perguntou, firme, mas com o estômago se retorcendo. E então Mirella soltou a bomba. Arthur também te escondeu coisas, Eleonora. Ele não te contou a verdade. Eleonora sentiu o mundo balançar, mas não desviou o olhar do filho. Do que ela está falando, Arthur? Ele recuou um passo, apenas um, mas foi o suficiente. Eleonora sentiu como se tivesse levado um golpe no peito. Mirella sorriu, não de triunfo, mas de insanidade pura. Ele sabia do seu passado. Ele descobriu antes de mim. Ele só não contou porque tinha medo. Medo de perder o pouco que restava. Ele mentiu para você, Eleonora. Como mentiu para mim. Como mentiu para todo mundo. Mãe! Arthur tentou dizer ofegante. Não é assim. Ele sabia. Mirella repetiu, como uma faca girando na mesma ferida. Ele sabia quem você realmente era. E mesmo assim, fingiu que não. Ele te enganou. Vocês dois mentiram a vida inteira um para o outro. Eleonora sentiu as pernas vacilarem. A fumaça rodou ao seu redor. O rosto do filho parecia distante, borrado. Mas então, dentro dela, algo firme se ergueu. Algo que nenhuma revelação poderia abalar completamente. Eu sei quem eu sou, disse Eleonora, recuperando o fôlego, mesmo que fosse como engolir pedras. E sei quem é meu filho. Nada do que você diga agora muda isso. Mirella abriu a boca para responder, mas um estalo violento ecoou acima delas. Uma viga do teto se desprendeu e caiu a poucos centímetros de onde estavam, espalhando labaredas. Arthur puxou Eleonora para o lado. A gente precisa sair agora! Mas Mirella bloqueou a saída, arrastando atrás de si um pedaço de ferro que pegou do chão. Algo entre uma barra e um fragmento de corrimão destruído. Vocês não vão! Rugiu, erguendo o metal. Arthur colocou-se à frente da mãe, mesmo ferido, mesmo quase desmoronando. Mirella, não faça isso! Mas ela atacou. O golpe veio rápido, agressivo. Arthur segurou o braço dela, os dois escorregando no chão cheio de fuligem. Eleonora recuou, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar. O calor era insuportável. As paredes começavam a se curvar sob a força do fogo. A casa estava literalmente morrendo. Eleonora encontrou um pedaço de madeira queimado e agarrou-o com força. Correu em direção aos dois. Parem! Gritou, com tudo o que restava de ar em seus pulmões. Mas ninguém parou. Arthur tentava arrancar o ferro da mão de Mirella. Ela berrava, enlouquecida. Chamas subiam por trás deles como uma cortina viva. E então, o momento decisivo. Eleonora viu Mirella girar o metal em sua direção. Não pensou, não analisou, apenas agiu. Ela se lançou à frente. O impacto não veio nela, mas desequilibrou Mirella, que tropeçou para trás, batendo contra o corrimão que já estava pela metade, queimado e prestes a ceder. O choque foi suficiente para fazer a estrutura ranger profundamente. Por um segundo, apenas um, Mirella ficou suspensa no limite entre o corredor e o vazio da sala abaixo, tomada pelo fogo. Os olhos dela encontraram os de Eleonora. Havia ódio ali, mas também havia medo e algo quase humano, quase arrependido. Eleonora, ela murmurou. O corrimão cedeu. Mirella despencou. Um grito ecoou por toda a casa, abafado rapidamente pelo estrondo da queda e pelo rugido das chamas. Arthur ficou paralisado, o rosto em choque. Mãe, ele tentou dizer. Nós precisamos sair. Eleonora o agarrou pelo braço. Agora, vamos. Os dois correram pela lateral da casa, tropeçando, empurrando portas que já estavam deformadas pelo calor. A fumaça era tão espessa que parecia sólida. Eleonora sentiu o mundo escurecer nas bordas da visão, mas continuou. Quando finalmente alcançaram a abertura dos fundos, a pressão do ar quente quase os lançou para fora. A noite estava iluminada por laranjas e vermelhos monstruosos, refletidos nas janelas da vizinhança. Eleonora caiu de joelhos na grama. Arthur caiu ao lado dela, tossindo sem parar. E então, ao longe, o som que selou aquele momento. Sirenes, cada vez mais próximas. A casa atrás deles gemia como um animal ferido. O telhado desabava. Eleonora segurou o rosto do filho com as mãos ardidas e sujas. Ainda havia fumaça entre eles. Ainda havia dor. Ainda havia segredos. Mas havia vida. A gente conseguiu, mãe. Arthur murmurou, quase apagando. Eleonora respirou fundo. Uma respiração curta e dolorosa,
mas real. Não, meu filho, ela respondeu, olhando a casa que queimava como um passado que finalmente se rompia. A gente começou. As sirenes se aproximaram ainda mais. A noite inteira parecia tremer. E então, entre o som das chamas, dos estalos e da chegada dos bombeiros, Eleonora sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que tudo o que viria agora seria consequência, sim, mas também renascimento. Quando acordei no hospital, a luz branca acima de mim pareceu mais brilhante do que deveria, como se quisesse arrancar meus olhos. Por um instante, pensei que estivesse no céu ou no limbo, até ouvir o bip ritmado da máquina ao lado e sentir a dor quente no peito. Não, eu ainda estava viva, contra todas as chances. Porém, antes que pudesse me situar completamente, ouvi vozes abafadas no corredor. Palavras soltas, apressadas, cheias de tensão. Garagem, incêndio, uma sobrevivente. Ele não acordou ainda. E então, a realidade me atingiu como uma descarga elétrica. Arthur. A chama dele me puxou de volta para o mundo. Tentei me levantar, mas uma enfermeira correu até mim, pedindo para ficar deitada. Não obedeci. Não podia. Um desespero ancestral me tomou. Eu precisava vê-lo, ver com meus próprios olhos que meu filho ainda estava ali. Depois de muita insistência, e talvez um pouco de ameaça de mãe teimosa, permitiram que eu o visse por alguns minutos. Ele estava na sala ao lado, entubado, rostos médicos ao redor, um monitor que parecia ditar o ritmo da minha própria respiração. Mas ele estava vivo. Respirei fundo. O corpo inteiro doía, mas naquela hora nada importava. Passei a mão pelos cabelos dele, como fazia quando ele tinha 5 anos, quando bastava um carinho para espantar qualquer pesadelo. Eu estou aqui, meu filho, e agora ninguém mais vai nos separar. Arthur não respondeu, mas apertei sua mão. E por um segundo, juro que senti os dedos dele se moverem. Ou talvez tenha sido só o meu desejo, tão grande que quase ganhou forma. Mirella não teve o mesmo destino. Soube, horas depois, que ela havia morrido antes mesmo dos bombeiros conseguirem entrar na casa. A queda, combinada com o fogo, foi fatal. A notícia me trouxe um silêncio estranho, pesado, como se parte da sombra dela continuasse andando comigo pelo corredor do hospital. Não celebrei, não chorei por ela, mas senti algo próximo de encerramento, o fim de um ciclo que já tinha durado demais. Vicente, por outro lado, não teve o privilégio da morte. Ele foi encontrado desacordado, mas vivo, na área externa da casa, provavelmente tentando fugir quando foi atingido pela fumaça. Quando soube disso, algo dentro de mim, algo que eu não sabia que ainda existia, despertou. Vingança. Mas não aquela vingança explosiva, cega, movida por raiva. Não, era uma vingança silenciosa, precisa, que vinha de um lugar mais profundo e frio. Um instinto de mãe que finalmente entendia que proteger o filho não era apenas esconder o passado, era enfrentá-lo. Eu sabia o que precisava fazer. Quando consegui caminhar sozinha, ainda com o soro no braço e com o médico reclamando do meu excesso de força de vontade, pedi para ver Vicente. Ele estava algemado ao leito, com o rosto coberto de fuligem e um olhar de animal acuado. Ele me viu entrar no quarto e tentou falar, mas tossiu. Eu não me aproximei demais. Mantive a distância necessária para que ele soubesse que eu estava ali, mas não para confortá-lo. Você destruiu muita coisa, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Arruinou a vida do meu filho, tentou me destruir, e o pior de tudo, achou que nunca enfrentaria as consequências. Virei a cabeça ligeiramente, observando o estado dele. Era quase poético vê-lo assim, reduzido a nada. Mas a poesia verdadeira estava no que eu tinha nas mãos. Um envelope. O mesmo que encontrei no cômodo secreto da casa. O mesmo que mostrava com detalhes os desvios, as chantagens, as fraudes e as conexões de Vicente com pessoas bem mais importantes do que Mirella. Havia ali contratos falsificados, áudios, documentos que poderiam derrubar carreiras inteiras. Eu o ergui diante dele. Você sabe o que é isso, falei. Ele empalideceu. Eleonora, por favor, eu posso explicar? Não, Vicente, você não vai explicar nada. Quem vai explicar é a justiça. Coloquei o envelope na mesa lateral, à vista dele, mas fora de alcance. E eu vou garantir que cada uma dessas páginas chegue às mãos certas.
Eu vou destruir tudo o que você tentou construir às custas do meu filho. Ele arregalou os olhos. Você vai me matar. Ele sussurrou, quase sem voz. Não, respondi. Isso seria fácil demais. E eu não sou como vocês. Me aproximei apenas o suficiente para que ele pudesse ver o fogo que restava dentro de mim. Mas eu vou garantir que o mundo veja exatamente quem você é, e que passe o resto da vida pagando por isso. Vicente afundou no travesseiro, pálido, derrotado. Saí sem olhar para trás. Essa era a minha vingança. Não sangue, não violência, mas verdade. A verdade que eles tentaram esconder. A verdade que quase matou meu filho. A verdade que quase me tirou tudo. Agora, ela era minha arma. Dias depois, Arthur finalmente abriu os olhos. Fracos, cansados, mas vivos. E quando seus olhos encontraram os meus, senti algo dentro de mim se quebrar. Não de dor, mas de alívio. Ele tentou falar. A voz saiu embargada, como se tivesse esquecido como usar as palavras. Mãe, desculpa. Segurei a mão dele com todas as forças que me restavam. Não, agora não. Temos tempo para conversar. Tempo para reconstruir. Tempo para ser o que não fomos por tantos anos. Ele chorou. Eu também. E quando finalmente conseguimos respirar juntos, pela primeira vez sem o peso de Mirella ou de segredos entre nós, eu percebi. Eu não tinha perdido tudo. Eu tinha sobrevivido. E com isso, descobri o que ainda restava de mim. A parte que luta. A parte que ama. A parte que nunca mais vai se calar. Se você chegou até aqui, eu quero que saiba, do fundo do meu coração, que isso significa muito para mim. Esta história não foi fácil de contar. Reviver cada detalhe, cada queda, cada medo, cada escolha, é como abrir novamente uma ferida que já começou a cicatrizar. Mas saber que você ficou comigo até o fim torna tudo mais leve, mais significativo, mais bonito. Por isso, antes de encerrar, eu quero fazer um pedido especial. Se essa história tocou você de alguma forma, se despertou emoção, tensão, curiosidade, raiva, tristeza ou até esperança, então eu te convido, com todo carinho, a se inscrever no canal. Assim você me ajuda a continuar trazendo histórias tão intensas quanto esta e garante que não vai perder nada do que ainda está por vir. Também peço que deixe a sua curtida. Parece pouco, eu sei, mas essa pequena ação mostra que você me apoia, que gostou de acompanhar a jornada, que quer ver mais desse universo cheio de reviravoltas, mistérios e emoções profundas. Cada curtida é como um abraço silencioso que chega até mim do outro lado da tela. E por fim, e talvez o mais importante, eu quero muito saber de onde você está assistindo. Escreve aí nos comentários a sua cidade, o seu estado, o seu cantinho do mundo. É sempre emocionante descobrir até onde minha voz chega, de que lugar as pessoas estão acompanhando minhas histórias e como cada leitor vive essa experiência de um jeito tão único. Sua cidade, sua região, seu sotaque, tudo isso faz parte dessa troca bonita que criamos aqui. Então comenta agora mesmo. Estou assistindo de sua cidade. Vou adorar ler cada mensagem. E aproveita para me contar também o que mais te marcou nesse percurso. Qual foi o momento que te arrepiou? O que você teria feito no meu lugar? O que ficou ecoando na sua mente quando a história terminou? Seu comentário vale ouro, e eu leio cada um com muito carinho. Obrigada por caminhar ao meu lado até o último capítulo. Obrigada por permitir que eu entrasse aí na sua casa, no seu celular, no seu tempo. Obrigada por todas as emoções que compartilhamos, mesmo sem nunca termos nos visto. Agora, enfim, com o coração em paz e a voz firme, eu me despeço. Eu sou Eleonora, e essa foi a minha história.